E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que todo investidor gosta, mas gosta muito. E esse assunto se chama dividendos. Quais serão as ações que fazem parte da carteira de dividendos do Tsumoney Finanças? Ficou curioso? Se você é assinante do Tsumoney Premium, passe a entrar lá e conferir. Se você não é assinante, esse vídeo é para você. Meu amigo, hoje eu vou divulgar 3 ações que fazem parte da minha carteira de dividendos. Vai ser um vídeo bem legal, bem rapidinho, beleza? Então bora pro vídeo, sem enrolação. E para começar essa conversa, vamos falar de CEMIG? Meu amigo, a CEMIG é uma gigante, uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro. E além disso, de cada 10 carteiras de investimentos focadas em previdência, em dividendos, a CEMIG faz parte de 9. E isso tudo acontece porque ela é uma empresa que sempre entregou dividendos agressivos. O seu maior acionista é o governo do estado de Minas Gerais, que ele é sedento por dividendos, né? Então existe uma pressão endógena muito forte para que a empresa distribua dividendos de forma forte. O governo precisa desse dinheirinho aí para fechar as suas contas, né? Pensar em CEMIG é entender que essa empresa tem sim um custo mais alto, um custo muito focado na distribuição que atinge aí a faixa dos 80%. CEMIG vai te entregar um EBIT de 14 a 15%. É um EBIT mais baixo quando a gente compara com as empresas de transmissão. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Transmissão vai te entregar EBIT na faixa de 50 a 60. Distribuição, cara, vai te entregar EBIT entre 10 e 20%. Lucro líquido, a CEMIG vai te entregar um lucro líquido na faixa dos 10%, ok? Endividamento, a empresa tem endividamento? Tem algum endividamento, principalmente que foi assumido de 2024 para 2025. Em 2024 ela tinha uma dívida líquida de algo em torno de 10 bi, agora em 2025 tem uma dívida líquida de 13 bi, isso dá um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 2,3 vezes. Isso é muito? Não, não é muito. Isso significa que a empresa precisaria de 2,3 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a dívida líquida. É uma dívida, eu diria que reduzida. Ela mais do que dobrou em termos de indicador de 2024 para 2025. Saiu de 1, foi para 2,3, mas ela é bem administrada, principalmente em virtude de uma característica fundamental. O setor de distribuição ele é diferente da geração e da transmissão. Na geração e na transmissão existem contratos de longo prazo, 20, 25, 30 anos, mas esses contratos terminam. Na distribuição não existe isso. Se a empresa está prestando um bom serviço, ela vai continuando lá ad eterno. E aí, cara, para garantir que esse serviço seja prestado de forma de qualidade, de forma aderente ao que a população precisa, a CEMIG hoje está focando na distribuição. Ela está modificando o seu drive. E você, investidor, tem que entender essa modificação da estratégia da empresa. A cada dia que passa, a CEMIG será menos geração e mais distribuição. A CEMIG está focando no seu business, que é a distribuição de energia, ok? E é por isso que a empresa já vendeu aí mais de 1, 2, 3 dezenas de empresas na qual ela possuía participação minoritária. Usinas pequenas, então, ela não quer nem ver, ela está vendendo tudo. Consórcios na qual ela não possui controle de gestão, ela está desmobilizando. Vendeu em 2024 para 2025 a Aliança Geração de Energia para a Vale, porque ela tinha 45%, ela não tinha poder efetivo de gerenciamento na empresa. Então, ela está saindo desses investimentos na qual ela não consegue fazer a gestão, ela está saindo de empreendimentos de pequeno porte, está juntando dinheiro
pegou mais um tantão de dinheiro de terceiros e está investindo na distribuição, né? Minas Gerais é um estado gigantesco, possui uma malha de distribuição muito antiga e requer muitos investimentos. Se não investir, vai acontecer o que a gente tem visto no estado de São Paulo no ano de 2025, na qual ocorreram N blackouts, né? A CEMIG aqui é diferente, ela está focando na distribuição, ok? Vendendo geração, vendendo negócios na qual ela não tem o domínio total, pegando empréstimo e focando nos investimentos na distribuição. A consequência disso é que nos próximos anos nós teremos uma CEMIG diferente, ok? Tanto no segmento, no ponto de vista do negócio, quanto na distribuição de dividendos. Em 2025, ela já distribuiu dividendos em valores menores, né, de forma mais espaçada, e é isso que a gente vai ver na CEMIG nos próximos anos. Dividendos de 7, 8, 9%. Não espere nada além disso. O que vier é lucro. O foco da empresa é repotencializar a malha de distribuição de Minas Gerais, né? Distribuição de energia. Mas é uma boa empresa. E eu queria fazer um convite. Você conhece o meu site, o tsumoney.com.br? Meu amigo, se você não conhece, já é hora de conhecer. Se inscreva na minha newsletter, é totalmente de graça. E se você se inscrever, basta o e-mail, todo dia você vai receber na sua caixa postal, livre de qualquer tipo de spam, um artigo de muito boa qualidade. Mas se você quer ter artigos exclusivos, se você quer conhecer a minha carteira de dividendos, ter crescimento de internacional, as ações internacionais, os meus trades que eu faço no dia a dia e de estudos exclusivos, aí você tem que fazer a assinatura do Tsumoney Premium. Eu vou deixar o link para você ter acesso à newsletter ou à assinatura no primeiro comentário desse vídeo. Não deixe de conhecer. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo? Outra empresa que faz parte da minha carteira e que eu gosto muito é a ISA Energia. A ISA Energia, ela é uma gigante e ela atua no segmento de transmissão de energia. 30% de toda a energia que roda pelo Brasil, ela transita nas linhas de transmissão da ISA. É uma gigante. Quem gosta de investimento defensivo e consistente tem que ter ações do setor de transmissão de energia brasileiro. Esse segmento ele conta com uma regularidade, com uma estabilidade regulatória muito grande. Os contratos eles são de longo prazo. É um setor que tem baixa sensibilidade aos ciclos econômicos. As receitas, elas são previsíveis, elas são reguladas e elas são reajustadas anualmente pelo IPCA ou pelo IGPM. Quem investe no segmento de transmissão de energia tem a certeza, né, de poder auferir previsibilidade e dividendos constantes, cara. Dividendos constantes. Você tem que ter um pouquinho de transmissão de energia na sua carteira. E quando a gente fala de ISA, a gente tem que entender que ela é uma empresa muito bem administrada. Tem um capital de giro forte, tem uma necessidade de capital de giro super bem administrada. É uma empresa que tem uma liquidez muito grande. Sempre teve. Agora em 2025, se você bater o olho no caixa dela, ela tem mais de 2 bilhões de reais em caixa de liquidez. E aí você pensa, e a operação? Como é que é a operação da ISA? Ela é uma empresa que atua no segmento de transmissão, né? Então, o grande desembolso de recurso não está na operação, está no CAPEX, ok? E aí nós temos uma empresa com um OPEX pequenininho. O custo do serviço prestado da ISA é pequeno, na faixa dos 45%. A consequência disso é que nós temos uma empresa que gera muito caixa, que gera muito EBIT, na faixa de 45% a 50%. Uma empresa que vai entregar lucros líquidos na faixa dos 30%. É uma gigante de geração
de resultados. Tem dívida? Tem. Principalmente agora em 2025. De 2024 para 2025, ela contraiu mais ou menos aí uns 2,5 bilhões de reais em dívidas adicionais. Em 2024, ela devia mais ou menos 10 bilhões de reais. Agora, em 2025, ela está devendo algo em torno de 12,5 bilhões de reais. Se a gente for pegar esses números e tratar sob a ótica do indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, nós temos um indicador de 3 vezes. Então, hoje, a ISA precisaria de 3 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida, né? Isso é muito ou isso é pouco? Vamos lá, se fosse uma empresa do setor industrial, eu iria falar para vocês que eu já começaria a ficar preocupado. Mas como a ISA ela é uma empresa que atua no setor de transmissão, eu estou tranquilaço, cara. Receitas de longo prazo, garantia de faturamento, né? Pouca sensibilidade aos ciclos financeiros, né? Receitas reajustadas. Então, assim, eu estou tranquilo, não fico preocupado com isso. A ISA é sim uma empresa que você precisa ter na sua carteira, no momento certo, ao preço certo. E por outro lado, nós temos a Taesa. A Taesa, nossa, a Taesa é uma empresa sensacional. E o marco zero dela de se tornar uma empresa tão legal assim é o segmento. Ela, assim como a ISA, atua no segmento de transmissão de energia, que é o filé do setor energético brasileiro. Contratos de longo prazo, previsibilidade de faturamento, custo baixo, receitas atualizadas anualmente pelo IGPM ou pelo IPCA, ou seja, é o filé. E é uma empresa muito bem administrada. Ela tem uma estrutura de capital de giro ok. Cara, uma coisa que é muito legal na Taesa é o seguinte, é que ela foi feita para pagar de dividendos, né? Não tenha dúvida disso, né? Mesmo porque o seu principal acionista é a CEMIG. E a CEMIG ela é sedenta por dividendos. Então, ela é um reloginho, cara. Ela produz, ela ofere o lucro, ela distribui. Ela produz, ela ofere o lucro, ela distribui. O caixa é o mínimo possível. É uma empresa que tem o custo do produto vendido, né, o CMV, o CPV, bem baixinho, aí na faixa dos 40%, 45%. A consequência disso é um EBIT forte, na faixa dos 60%. E um lucro líquido forte, na faixa dos 30%, 35%. Tem dívida? Tem dívida sim, algo em torno de 9,2 bilhões de reais, assim como a ISA Energia, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está acima de 3. No caso da Taesa, esse indicador está em 3,2, ou seja, ela precisaria de 3,2 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar sua dívida líquida. Esse indicador não assusta, principalmente em virtude do ramo, do segmento na qual a Taesa atua. São receitas recorrentes de longo prazo. Então ela tem como fazer um planejamento para amortização integral e não somente pagamento dos juros. Então isso fica tranquilo. O grande alerta da Taesa é o prazo de vencimento de suas concessões. Nós temos aí mais ou menos 5 concessões que vencem até 2031, equivalem a mais ou menos 37% do faturamento, e mais ou menos umas 8 ou 9 concessões que perfazem 50% do faturamento, e essas concessões vencem em 2032. Isso aí gera um pânico no mercado, né? Vamos dizer, a partir de 2033 a Taesa seria a metade. Mas a Taesa, claro que ela sabe disso, assim como os investidores, assim como eu, ela está trabalhando nisso, né? Então ela tem como foco conseguir novas concessões de transmissão de energia e também, meu amigo, a gente tem que lembrar que essas concessões, quando vencerem lá em 2031 e 2032, haverá um novo leilão. É claro que esse novo leilão, as condições vão ser totalmente diferentes, né? O IGPM, né, vai deixar de existir, vai passar a ser simplesmente o IPCA, e a remuneração também que a Taesa vai assumir se ela ganhar essas concessões, e o faturamento se ela ganhar
né, esse novo releilão vai ser totalmente diferente do atual, né? Você sabe por quê? Eu vou explicar. Porque a remuneração de uma transmissora, ela é construída com base em duas variáveis, o OPEX e o CAPEX. No caso, o OPEX é a operação, tudo igual, não vai mudar. Mas o CAPEX, nós estamos falando de investimentos que estão 100% amortizados. Então lá em 2032, 2033, quando a União for fazer uma relicitação, um releilão desses ativos, o preço vai ser totalmente diferente. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai observar lá pelos idos de 2033 uma diminuição do faturamento, uma diminuição da margem, ok? Mas a Taesa, ela não é boba, ela já está trabalhando aí em novos projetos para conseguir preencher essa lacuna que eventualmente pode existir. A nível de faturamento e margem, é fato, vai existir. Este hoje é o principal risco da Taesa para o investidor de longo prazo. Para o investidor de curto prazo, cara, isso é besteira, é uma empresa muito bem administrada. E qual destas empresas é a melhor para se investir? Será a CEMIG, será a Taesa ou será a ISA? Qual é a sua opinião? Já coloca aí nos comentários. Meu amigo, eu sou muito pragmático nesse sentido, né? As três empresas atendem ao meu perfil de investidor. São três empresas boas sob o ponto de vista fundamentalista, sob o ponto de vista da análise dinâmica de balanços. Então, a aquisição sempre vai ser focada naquela empresa que estiver com o melhor preço, ok? Hoje o que nós vemos no mercado é que das três empresas, a CEMIG é a empresa que ficou para trás no ano de 2025, né? O preço de suas ações ficou realmente para trás, ela não teve aquele rally que o mercado inteiro teve, né? E essa indefinição no preço da CEMIG, se sobe ou se desce, está muito associado à questão do futuro da empresa. A gente viu que a CEMIG é uma empresa que está mudando o seu drive. Ela a cada dia vai deixar de ser uma empresa geradora e vai passar a ser mais uma empresa de distribuição de energia, ok? Mas por outro lado, nós temos uma grande interrogação no futuro da empresa. A CEMIG vai ser privatizada? Ela vai ser federalizada? Se ela for privatizada, o preço da ação vai disparar. Se ela for federalizada, ou seja, se o governo do estado de Minas Gerais conseguir fazer uma permuta com o governo federal, trocando a CEMIG por dívida, né? Diminuindo o endividamento do estado para com a União, provavelmente o preço da CEMIG vai cair, né? De qualquer forma, investir na CEMIG é uma tese interessante, ok? Com o devido mensuração e gestão desse risco que é relevante. Por outro lado, nós temos também uma Taesa que o principal ponto de interrogação dela é a questão da renovação de praticamente 50% de suas concessões a partir de 2032. Isso tira valor da empresa, ok? Mas não é o que a gente vê atualmente. O preço das ações da Taesa estão bem precificados. E lá no final nós temos a ISA, que é uma empresa mais tranquilona, existe pouca coisa para trazer, né, um pouquinho de pimenta para a empresa. Não tem questão política, não tem questão de endividamento demais da conta, não tem modificação de perfil, não tem nada. É uma empresa bacana e tudo isso depende de preço. A minha opinião vai ser sempre escolher a empresa mais barata e com muita moderação. No caso das três empresas, né, como são empresas boas, né, a CEMIG um pouquinho mais barata hoje do que Taesa e ISA, né, eu arriscaria dizer que vale a pena você ter as três na sua carteira. Um pouquinho de cada. Seria bom que dilui, inclusive, o seu risco também, beleza? E aí, meu querido, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Muito obrigado mesmo, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.